Olá, candidato, olá, candidata, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Central de Concursos, professor Eduardo Benjamin, dando prosseguimento ao nosso curso do PMBOK, ou Gerenciamento de Projetos. Você lembra que a gente está varrendo todas as áreas de conhecimento. Então, candidato, vamos retomar, vamos ver o que nós vimos na última aula. Olha aqui, para guardar as áreas de conhecimento e os grupos de processo. Então, a gente já viu o gerenciamento do tempo do projeto, de modo geral, e fomos para a lixa fina, né? Vimos planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades. Nós vimos também a estimativa dos recursos, a estimativa das durações. E agora nós chegamos na aula de hoje, desenvolver o cronograma. É isso que a gente vai ver agora, candidato. Desenvolver o cronograma, pessoal, tem a questão do sequenciamento das atividades. Você vê aí, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro de sistemas, o que eu preciso fazer? Primeiro a entrevista com o usuário, fazer a análise do que eu levantei durante a entrevista, o anteprojeto, que é o escopo do projeto, como vai ficar, aí as tabelas de banco de dados, tela, relatório, testes e a implementação. Então isso é o sequenciamento das atividades. E aí tem a duração de cada uma das atividades. A entrevista vai durar uma semana, a análise praticamente 2 semanas, segunda e terceira semana. O anteprojeto, ele começa um pouco antes da terceira semana. Aqui tem uma coisa que nós já falamos em sala de aula, aqui é controlar cronograma, é importante isso, é o paralelismo. É quando duas atividades convivem, né? Não precisa terminar uma para começar outra. Essa é uma técnica de compressão, de diminuição do tempo do projeto. Isso aqui é a cara do diagrama de Gantt. Cara do diagrama de Gantt, que divide as atividades e dá tempo para essas atividades. Esse diagrama tem a sua valia, esse diagrama tem sua importância, mas você vai ver aqui que para gerenciar projetos a gente precisa de alguma coisa mais sofisticado, que é o diagrama de rede. A gente vai falar disso. Agora, eu posso desenvolver um cronograma assim, que é o cronograma de Gantt, ou desenvolver, e a gente vai fazer junto, um diagrama de rede, que cai muito em prova, inclusive você vai ver, candidato, como isso é cobrado aqui nas provas de concurso público. Ok? Bem, nesses cronogramas, independente do modelo, eu preciso administrar recurso e as suas disponibilidades. Eu também preciso administrar o relacionamento lógico na ferramenta de elaboração do cronograma. E para isso, pessoal, a gente tem ferramentas, tem softwares que fazem isso, como o MS Project, ou vários open source, ou pacotes abertos, que você pode baixar da internet e fazer, por exemplo, um diagrama de Gantt. Então isso não é problema, ok? Bem, para desenvolver o cronograma, nós temos as entradas, que tem lá plano de gerenciamento, cronograma, lista de atividades. Bem, você já está acostumado com a nossa aula. A gente vai passar um pente fino em cada uma dessas. Temos ferramentas e técnicas. Olha aqui, pessoal, o método do caminho crítico, o diagrama de rede. Esse método de caminho crítico é complexo, você vai entender, mas é um método complexo. Depois tem o da corrente crítica, técnicas de otimização de recursos. E aí nós temos a saída, a linha de base do cronograma, que é aquela foto que a gente tira, onde a gente combina tudo, tal, você vai saber o que é a linha de base. Tem um cronograma, dados do cronograma e calendário do projeto, isso é tudo saída. Entradas, pessoal, entradas aqui, ela continua. Especificação do escopo, registro dos riscos, designações do pessoal de projeto. Então a gente vai, você se lembra, né? A gente vai varrer tudo isso. Ferramentas e técnicas, desenvolvimento de modelos, antecipações, compressão de cronograma, que a gente já falou. Algum desses tópicos aqui a gente vai rever, porque já foi falado em sala de aula, ou na nossa... É falado em sala de aula também, nas minhas aulas presenciais, mas é falado aqui também, ou já foi falado aqui na videoaula. E aí fecha com atualizações do plano de gerenciamento, do projeto e atualizações dos documentos. Eu estou indo rápido aqui, mas a gente vai passar e vai ticar um por um, explicar um por um de tudo isso, porque tudo isso cai em prova, né, candidato?
Desenvolvimento do programa, eu quero que você saiba que é um processo iterativo, não é interativo. Iterativo é um processo que pode ser revisto, é um processo que é melhorado. Todo o cronograma tem uma questão que é o feedback, que é a constante avaliação do cronograma para retomar, para redirecionar. Um projeto pode ser estudado, pode ser dimensionado e esse projeto pode ter surpresas, pode ter atraso. Cabe ao gerente do projeto saber isso e nessa ideia de processo iterativo, que é uma constante mudança, nortear, retomar o projeto, como se fosse um GPS que quando você passa da entrada ele fala recalculando a rota. Então, dentro de uma nova situação, ele vai escolher um caminho melhor para aquele projeto. É a ideia do GPS. Ah, era para entrar aqui, não entrou? Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Vamos retomar todo o estudo e tudo mais. Esse é papel do gerente do projeto e o cronograma tem um papel importante nisso. Olha ele aí. Data de início, data de fim e marcos. Data de início do projeto, data de fim e marcos. Marcos, como já falamos aqui, são datas importantes. Por exemplo, entrega dos relatórios, confecção das telas do sistema. Isso é um marco, está lá no cronograma. Bem, isso tudo e vai para dentro do cronograma. Outra coisa, durante o andamento do projeto, o projeto andando lá em cima, podemos requerer análise e revisão. Do quê? Estimativas de duração. Ah, vamos rever aqui, eram 6 meses, agora está falando em 9 meses. Das estimativas de recurso. Ah, você falou que ia gastar 1.000, agora está gastando 2.000 para criar o modelo de cronograma projeto aprovado pelo projeto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O projeto, você viu aí, o projeto anda, ele vai, como no cronograma estipulado, ele vai avançando, e você vai fazendo a análise e a revisão, que é isso que eu acabei de falar aí do GPS. Aconteceu alguma coisa, retoma, estuda e tudo mais. Essa alguma coisa pode ser com relação à duração e pode ser com relação aos recursos. E normalmente o que pega aí é o quê? Atraso e gasto maior do que projetado. Então, o PMBOK ele se preocupa muito com isso, ele traz ferramentas para isso e você vai ver quais são essas ferramentas na sequência. Então, pessoal, a análise e revisão vai ser baseado nisso, no início e fim, e na tal da linha de base, ou linha base, que nós já falamos aqui. Vamos recapitular o que foi a linha base? Linha base do cronograma, olha só. Fotografia retirada no momento da aprovação. Então, olha lá, aprovado. Aprovado o quê? O que foi combinado? Qual a duração? Quanto vai gastar? O que vai usar? Quanto de mão de obra? Que equipamento que a gente precisa comprar, ou alocar, ou alugar? Perfeito? Então, isso daí tudo está na linha base. E isso é registrado como uma foto no momento que o projeto é aprovado. Tá? Olha só, vou ler para você. Fotografia retirada no momento da aprovação de que foi planejado. Similar a um congelamento do cronograma planejado. Opa, é isso aqui? Então é isso aqui que vai ser nossa linha base. Ah, vai mexer? Aí a gente vai sentar, vai estudar, vai fazer análise e mexer onde precisa. A linha base contém, é importante, as datas de início e término de todas as atividades do cronograma. E isso é importante na hora que a gente for definir o caminho crítico. Atividade A começa no dia 1º, tem 4 dias, então vai determinar no dia 5. E, consequentemente, a atividade vindoura vai começar no dia 6, e assim vai. Isso é crucial na hora da gente definir o caminho crítico. Você vai acompanhar aqui comigo. Ela contém as datas de início e término de todas as atividades do cronograma e é usada para avaliar a evolução do projeto, monitorando o prazo através da comparação do planejado e realizado. Normal, normal. Na linha base está, atividade A vai começar no dia 1, terminar no dia 5. E aí a gente monitora, aí a gente controla. Opa, foi até o dia 7, o que aconteceu? E aí, na próxima atividade, a gente tem que tirar esse atraso. É assim que as coisas funcionam. O diagrama de Gantt é bom nisso.
E o diagrama de rede é bom em outra coisa, para ver a folga, para ver o caminho crítico, aonde a coisa pode pegar no desenvolvimento do cronograma. Olha, desenvolver o cronograma passa pelo plano de gerenciamento do cronograma, pela lista das atividades, atributos, diagramas de rede do cronograma do projeto, requisitos de recursos da atividade, dos calendários do recurso, estimativas das durações das atividades, além do que especificação do escopo do projeto, registro dos riscos, designações de pessoa, do pessoal, de mão de obra, estrutura analítica de recurso, bem detalhada, né? Fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Muitas das coisas aqui a gente já falou. Olha só, plano de gerenciamento do cronograma. Identifica o método da elaboração do cronograma. O que vai ser? Vai ser um diagrama de rede? Vai. Vai ser criado pelo MS Project? Vai. Então, isso é definido aqui. Lista de atividades. Ora, identifica todas as atividades que serão feitas no projeto. Atividade 1, fazer a entrevista. Atividade 2, fazer a análise dos dados levantados da entrevista. Atividade 3, fazer um resumo do que foi tirado, a conclusão que foi tirada da entrevista. E assim por diante. Atributos das atividades. Fornece os detalhes usados para criar o modelo do cronograma, o atributo de cada uma das atividades já foi falado aqui. Diagramas de rede, contém a lógica do relacionamento de predecessores e sucessores. Isso é importante, pessoal, para a gente criar o diagrama de rede. Uma tarefa que vem antes é uma predecessora, uma tarefa que vem depois é uma sucessora. Vocês vão entender isso quando o professor começar a criar aqui o nosso diagrama de rede. Calendários e requisitos. Os requisitos identificam tudo que precisa. Quantidade, recurso usado, para que serve e tudo mais. E o calendário, né, contém as informações sobre a disponibilidade de tal recurso e tudo mais. Será que no dia 7 de setembro eu posso ter o recurso de mão de obra? Não, dia 7 de setembro é feriado. Então isso é levantado também na hora de elaborar o cronograma. Estimativa das durações das atividades. O nome diz, para estimar quanto tempo dura cada atividade. Especificação do escopo. Você lembra que o escopo é tudo que está combinado no projeto. Contém as premissas, restrições às vezes financeiras, restrições às vezes técnicas, restrições às vezes legais. Eu tenho que pôr uma empresa para funcionar. Tem licença do bombeiro? Não, isso é uma restrição legal, que pode gerar um impacto no desenvolvimento do projeto do cronograma. E você que me assiste aí, quantas vezes você vê que uma rodovia que vai ser criada, ou vai ser... Uma rodovia que vai ser instalada, vamos dizer, vamos instalar, confeccionar, criar, vamos fazer uma rodovia. Tem a questão da licença ambiental, isso é uma restrição. Às vezes fica lá esperando um monte de tempo até o órgão responsável por isso dizer, pode derrubar a mata, pode derrubar as árvores. Isso é uma restrição, algo que pode impedir o cronograma do projeto. Tem o registro dos riscos, tudo que é risco está lá relacionado, vai ser analisado e tudo mais. Contém as avaliações quantitativas do número provável de períodos, o que precisa para calcular e o que pode dar de errado em cada uma das atividades. Registro dos riscos. É tudo que vai ser definido como risco para comprometer a entrega do projeto e, consequentemente, comprometer a entrega do cronograma. Tá? Contém as avaliações quantitativas de tempo, do número provável de períodos de trabalho, quantas vezes tal tarefa vai ser executada, para completar a atividade que será usada para calcular o cronograma. Designações do pessoal que você vai precisar, a qualidade do pessoal, a habilidade de cada um, né? Os conhecimentos técnicos de cada um, tudo isso também entra no cronograma. A estrutura analítica dos recursos. Analítico é detalhado, né? Sintético é resumido, guarda isso. Então, fornece os detalhes da realização da análise de recursos. Fatores ambientais da empresa, padrões, canais de comunicação, ferramentas de cronograma, a filosofia de trabalho da empresa, a gente já falou disso aqui. E os ativos, né? A metodologia de elaboração de cronograma e calendário dos projetos.
E lembre-se que ativo é toda a experiência acumulada pela empresa na execução das suas atividades. Tudo isso é ativo, já foi falado aqui. Como isso cai em prova, candidato? Vamos ver? Vamos para a questão de prova? Pessoal, essa questão aqui é uma questão do CESP e é para a gente dizer se está certo ou errado. É a famosa julgue certo ou errado. Olha só. No que diz respeito à gestão de projeto, julgue os próximos itens. O cronograma do projeto deve ser elaborado na etapa de iniciação do projeto, conforme disposto no PMBOK, que é a nossa Bíblia aqui. Certo ou errado? Pessoal, lógico que está errado, né? Ó, um resumo para a gente guardar. Grupos de processo, iniciação. Desenvolve os termos de abertura do projeto. Identifica as partes interessadas, o tal dos stakeholders. Planejamento, etapa de planejamento. Desenvolve o plano de gerenciamento. Coleta os requisitos funcionais, aquilo que precisa ter para o sistema funcionar, o projeto funcionar. Estima recurso de mão de obra, de dinheiro, de pessoal. Estima as durações das atividades e desenvolve o cronograma. Então, gente, o cronograma do projeto deve ser elaborado na etapa de planejamento. Depois, finalizando os processos, aquele que nós vimos, os 5 lá, nós temos iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Esses são os 5 processos que tocam a qualquer projeto. Combinado? Beleza? Te aguardo no próximo encontro. Até lá. Alô, candidato, alô, candidata, tudo bem? Estamos aqui na central de concurso dando prosseguimento à aula de gestão de projetos. Nós estamos nessa área de conhecimento aqui, a área 6, que é gerenciamento do tempo do projeto. E nós estamos vendo isso aqui, desenvolver o cronograma, a gente já começou a ver isso, né? Para a gente não se perder, vamos continuar vendo do que nós já falamos. Ó, as entradas que começam aqui e terminam ali, nós já falamos todas. Tá? Falamos de cada um desses tópicos e também daquele lado lá. Paramos em ativos de processos organizacionais na última aula. Agora a gente vai falar de ferramentas e técnicas, que é o 6.6.2. Falaremos de tudo isso aqui, da análise de rede, do método do caminho crítico, tão importante, do método da corrente crítica e de técnicas de otimização de recursos. Então, pessoal, vamos começar falando da análise de rede do cronograma. Está aqui, pessoal, um cronograma e a análise de rede do cronograma é uma técnica que gera o modelo do cronograma do projeto. Como eu já disse, você já acompanhou aqui. Será que você lembra ou será que você assistiu minhas aulas de gerenciamento de processos? Lá eu apresentei outros tipos de cronograma para você. Por exemplo, o CIPOC, tá? O cronograma de raias, nós já falamos dele. Aqui a gente falou também do diagrama de Gantt e vamos mostrar para vocês o diagrama de rede. Então, a análise de rede do cronograma é isso. Que técnica que eu vou usar para gerar o modelo do cronograma? A análise de rede do cronograma é uma técnica que gera o modelo do cronograma. Ele emprega várias técnicas, como o caminho crítico, método do caminho crítico, que você já deve ter ouvido falar aí na sua carreira acadêmica ou empresarial, como PERT-CPM, eu vou mostrar aqui o CPM, mas os dois sempre estão juntos, é que nem o protocolo TCP/IP, sempre estão juntos, tá? O método da corrente crítica e também, pessoal, análise e técnicas de otimização de recursos de data de início mais cedo, data de início mais tarde, término de início mais cedo, término de início mais tarde. Isso aqui fica um pouco abstrato e um pouco confuso, mas depois que a gente vai elaborando o diagrama, a gente vai fazer isso junto, passo a passo, isso não tem mais nenhuma dúvida, isso fica muito claro. Então, pessoal, análise de rede de cronograma,
além de explicar o que é, a gente vai fazer isso. E aí vai ficar mais claro para você. Perfeito? A gente tem dois métodos a serem discutidos nesse momento. O método caminho crítico, conhecido como CPM, do inglês Critical Path Method, e o método da corrente crítica. Perfeito? Tem também técnicas de otimização de recursos para calcular as datas de início mais cedo e as datas mais tardes, de partes incompletas das atividades do projeto. Aí você pode perguntar, professor, data de início mais cedo, de uma etapa, de uma atividade, data de início mais tarde, término mais cedo, que bagunça é essa? Gente, isso pode parecer um pouco confuso, mas é imprescindível para a gente calcular uma coisa no nosso projeto. O caminho crítico e a folga total ou a folga livre. E aí você vai poder monitorar o seu projeto, monitorar o seu cronograma. Essas técnicas, caminho crítico, corrente crítica, análise de cronograma, pode levar à compressão do cronograma. O que é compressão? Compressão é comprimir. O que é comprimir? Fazer no menor tempo possível. Isso é uma boa. O método caminho crítico, também conhecido como CPM, é o método caminho que identifica as sequências das atividades, atividade A, atividade B, atividade C, na qual, caso uma delas atrase, todo o projeto estará atrasado. Em outras palavras, é a sequência das atividades que não tem folga. Candidato, presta atenção nisso que eu vou falar. Candidata, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você guardar esse conceito simples, você já resolve um monte de questão de prova. Método do caminho crítico. Ele vai analisar o sequenciamento das atividades e perceber, num determinado caminho, se uma atividade atrasar, todo o projeto estará atrasado. Isso é método caminho crítico. De novo, método caminho crítico determina o caminho de um projeto, atividade A, B, D, F, não importa, mas ele mostra ali, você vai ver como que se uma dessas atividades atrasar, todo o projeto estará comprometido. É difícil guardar isso, candidato? Vamos imaginar que uma empresa química está instalando uma célula de galvanoplastia e precisa de uma licença ambiental. Vamos trazer nomes, vamos criar um case. Bem, tem uma empresa química que fornece tinta para Harley Davidson fazer motos. Essa empresa, Harley Davidson, que todo mundo conhece, resolve fazer com essa empresa um outro processo, que é o de galvanizar, de dar banhos nos paralamas da moto para ficar tudo cromado. O nome disso é cromeação. É galvanoplastia, é uma técnica química através de eletrolítico, eletrose e tudo bem, isso é um detalhe. Então, o nosso case aqui vai ser isso. A empresa já existe, fornece tinta e agora quer fornecer um serviço, galvanizar as peças, cromear as peças. Bem, a empresa precisa fazer um memorial descritivo das atividades. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou galvanizar, vou tratar. E precisa também de uma licença de funcionamento. Gente, galvanoplastia é produto químico, atinge o meio ambiente. Quem cuida disso é a CETESB. Bem, depois disso ela precisa preparar o local da célula na empresa. A empresa já existe, ela vai criar uma célula, um setor, uma área, o nome que você dá. Ela também precisa instalar os equipamentos e precisa contratar funcionários para aquele setor, precisa de técnicos em galvânica, que conhecimento de galvanoplastia e tudo mais. Então, pessoal, a gente vai fazer um caminho crítico desse projeto, um projeto simples. E quando a gente tiver a contratação, a empresa começa a funcionar. Então, vamos ver as atividades aqui, o sequenciamento das atividades. Precisa fazer o memorial descritivo das atividades, preencher um documento e com esse documento pedir licença de funcionamento. O órgão é a CETESB. Precisa fazer o local da célula, o setor,
criar muro, dividir, fazer canaletas, receber os produtos, né? Precisa instalar os equipamentos, que ela já tem, parte desse princípio, e contratar os funcionários, e quando tiver tudo isso, começa a funcionar a nova célula. Olha só o que é um caminho crítico de um projeto. Instalação de uma célula de galvanoplastia e uma indústria química. Início. Você viu lá, atividade A, memorial descritivo. Depois, precisa da licença de funcionamento. Agora, esse é um caminho paralelo. Por quê? Porque isso daqui vai ser enviado para a CETESB. Enquanto isso está acontecendo, pode tratar de outras atividades. Por exemplo, começar a preparar o local da célula da empresa. E depois de preparar o local, pode instalar os equipamentos. E quando instalar os equipamentos, pode funcionar. Mas com um detalhe, vai ter que correr em paralelo aqui uma outra atividade, um outro processo, que é a contratação dos funcionários. Bem, esse é o nosso projeto que vai terminar lá, perfeito? Então, isso aqui é um diagrama de rede, isso aqui é um cronograma. Atividade A, memorial descritivo, atividade B, a licença de funcionamento. Paralelamente a isso, prepara o local na empresa, instala os equipamentos nesse local, funciona, mas para funcionar paralelamente a isso, já vai contratando os funcionários. Aqui vamos estipular hipoteticamente que a gente vai gastar 15 dias para ter o memorial e mais 75 dias para ter a licença. O local da empresa vai ser preparado em 20 dias. A instalação dos equipamentos em 30 dias. Depois que o local está pronto, você instala. Aí tem aquele conceito de atividade predecessora e atividade sucessora. Gente, eu não posso instalar os equipamentos se eu já não tiver preparado o local da célula da empresa. Então, o local da célula da empresa vem antes. Ele é uma atividade predecessora. Instalar os equipamentos, uma vez que a empresa já está preparado o local, é uma atividade sucessora. Isso é de suma importância para você poder montar um diagrama como esse. Depois que instalou o equipamento, o funcionamento da empresa aqui, em paralelo, também é uma atividade que precisa aqui, a contratação de funcionário. Bem, memorial descritivo, 15 dias, licença de funcionamento, 75 dias, local da célula, 20 dias, instalação de equipamentos, mais 30. Funcionamento da empresa, aí é 5 dias. E para contratar funcionário, precisa de 10 dias. Agora, pessoal, a gente vê que a gente tem 3 caminhos aí, o diagrama de rede mostra isso. Bem, o caminho A é o caminho que a gente precisa do memorial e da licença de funcionamento. Quantos dias precisa para esse caminho para realizar essa etapa aí no projeto? 90 dias. Caminho C, D e F está dando 20 dias para o local, mais 30 para a instalação, mais 5 para o funcionamento, 55. E o caminho E é o local da célula da empresa, a instalação e contratação do funcionário. Está dando 60 dias. Então, gente, quando a gente fala em caminho crítico, você tem que pegar o caminho e repetir. Você vê aqui que o caminho A, ele não bifurca. O que é bifurcar? Funcionamento da empresa e contratação de funcionário depende da instalação de equipamentos. Então, essas duas atividades têm como uma atividade predecessora a mesma. Isso é importante conhecer no nosso diagrama de rede. E aí nós temos o caminho AB, 90 dias. Temos o caminho C, D e F, 55 dias. E temos o terceiro caminho, que é C, D e E, que dá 60 dias. Gente, aquele caminho é o caminho mais longo. O caminho mais longo é o caminho crítico, aquele caminho que não pode atrasar. Olha a barra mudando de cor aqui, ó. Atividade A, essa. Segue o caminho aqui para a atividade B, essa. E segue o caminho para o fim. Gente, você está entendendo que se o local da célula da empresa atrasar 5 dias, vai dar 25 com mais 30, 55, com mais 5, 60. A previsão era 55, mas mesmo atrasando 5 dias, a gente ainda não vai atrapalhar o projeto. Então você vê que a atividade A e B tem 90 dias.
Atividade C, D e F tem 55 dias. Se esse caminho C, D e F atrasar 10 dias, esse caminho C, D e F vai para 65 dias, mas não atrapalhará o projeto. Mesma coisa o caminho C, D e E, que tem 60 dias. Vamos supor que a contratação de funcionários demore, em vez de 10, 20. Então ficaria aqui, conta comigo, 20 mais 30 mais 20, 70. E mesmo assim a atividade ou o caminho C, D e E, com 70 dias, não atrapalharia esse nosso desenvolvimento. Agora, gente, você está me entendendo. E se a licença de funcionamento demorar, em vez de 75, a CETESB me mandar com 90 dias? Aí todo o projeto estará atrasado. O caminho mais longo do projeto é o caminho crítico. A menor duração possível do projeto. Gente, por que a gente fala que a menor duração possível do projeto vem do caminho crítico? Porque para instalar essa célula numa empresa, a menor duração do projeto será 90 dias. Por quê? Porque a atividade A e B me consome esse tempo. Então, em cima dessa explicação, pessoal, nasce o conceito de folga total, que pode cair em prova. O professor colocou a definição aqui. Folga total informa quanto tempo uma atividade pode atrasar, sem que haja impacto na data do término do projeto. Olha aqui, o caminho AB, o caminho C, D e F. A folga aqui é uma folga de 0 dias, porque é o caminho crítico. Olha, C, D e F tem 55 dias. Se o meu projeto tem que rodar pelo menos 90 dias, qual que é a folga aqui? A folga aqui é 90 menos 55, 35 dias. Então a gente diz que no caminho C, D e F nós temos uma folga total de 35 dias. Se atrasar 5 dias aqui, a gente ainda está dentro do limite do projeto. Esse caminho agora, C, D e E. Vamos puxar para cá. C, D e E. Está com 60 dias. Se o meu projeto tem o término dele com 90 dias, e o caminho C, D e E tem 60, a gente presume que a folga aqui é de 30 dias, que é o tempo máximo que o projeto vai perdurar, menos a atividade, que é uma atividade de 60 dias. A folga livre é outra coisa, guarda aí. A folga livre informa quanto tempo uma atividade pode atrasar sem que haja impacto na atividade sucessora. A folga total mexe com todas as atividades do projeto. A folga livre tem a ver com a atividade agora e a atividade que vem depois. E aí a gente tem a folga entre uma atividade e outra. Como isso cai em prova, candidato? Vamos ver uma questão da FCC. A metodologia CPM, Critical Path Method, utilizada no planejamento do projeto, está diretamente relacionada com a. O planejamento do tempo do projeto, utilizando o conceito de caminho crítico, para definir um conjunto de atividades a serem executadas numa sequência lógica evolutiva. B. Estabelecimento de padrões de desempenho mínimos lidando com variáveis não mensuráveis no projeto. Algo não mensurável que não pode ser medida. C. Gerenciamento de recursos com a mobilização e desenvolvimento da equipe do projeto, sem priorizar necessariamente seu tempo de execução. D. Gerenciamento prioritário dos custos do projeto, identificando e minimizando desperdícios de insumo. E. Controle das variáveis endógenas e exógenas do projeto, de dentro e de fora, buscando maximizar sua governabilidade e priorizar o planejamento dos custos envolvidos. Um monte de alternativa, um monte de assertivas que não tem nada a ver. Ô, meu querido aluno, o CPM tem a ver com o planejamento do tempo do projeto, utilizando o conceito de caminho crítico, para definir um conjunto de atividades a serem executadas numa sequência lógica e evolutiva, que avance. Alternativa A. Tá certo? Tudo bem? Candidato, fica aqui com a gente, que na próxima aula a gente vai fazer um diagrama de redes mais complexo, para entender o que é o caminho crítico. Até a próxima.
Tudo bem, candidato? Candidato, estamos aqui na Central de Concurso, dentro da aula de gestão de projeto, para falar de uma coisa importantíssima. Espero que você preste muita atenção nessa aula, que nessa aula nós vamos fazer um diagrama de rede para mostrar o caminho crítico, as folgas, o conceito de início mais cedo, início mais tarde, término mais cedo, término mais tarde. E você se lembra que nós demos a definição de caminho crítico, é isso. Se uma tarefa atrasar num determinado caminho e comprometer o projeto, o tempo do projeto, esse é o caminho crítico. O método caminho crítico, uma outra definição, é uma técnica de análise de rede do cronograma que calcula as datas de início e término mais cedo, e as datas de início e término mais tarde para todas as atividades, sem considerar qualquer limitação. E para isso você vai entender tudo isso, para isso a gente faz um caminho da ida, analisando o início mais cedo, o início mais tarde, e um caminho de volta, analisando o término mais cedo, o término mais tarde. Falando assim fica difícil de entender, mostrando fica mais simples. A representação que a gente vai usar é uma que tem atividade, tem o início mais cedo, vai guardando esses nomes, tem o término mais cedo. E daqui a gente vai ter uma informação que é a duração da atividade. Aí tem o início mais tarde e o término mais tarde. E aqui a gente consegue calcular a folga. Essa é a representação gráfica que você vai ver na prova. Essa é a representação gráfica que você vai ver no PMBOK. Então, tem uma atividade dentro de uma caixa, o nome da atividade. Por exemplo, memorial descritivo. Lembra do nosso processo da CETESB? Outra atividade, contratar funcionário. Lembra do nosso case da CETESB lá, da galvanoplastia? Aí tem o início mais cedo, o término mais cedo. Aqui também a gente vai ter que ter a duração da atividade. Depois tem o início mais tarde e o término mais tarde. Quando a gente preencher essas variáveis, a gente consegue ver a duração da atividade e a folga dela. Você vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, a gente também costuma usar uma representação mais prática, onde a gente só trabalha com um quadrado com a atividade e coloca essas variáveis em volta. Você já vai ver como. Então, e vai ver que a gente vai fazer a passada de ida, para descobrir o início mais cedo e o término mais cedo, e a passagem de volta, para descobrir o início mais tarde e o término mais tarde. Muito abstrato isso que eu estou falando, mas você vai entender. Pessoal, a gente vai ver na prova coisas como essa. Ó. Uma atividade e um número, início mais cedo. Outro número, término mais cedo. O número ali é a duração da atividade. Aqui, início mais tarde. E ali, término mais tarde. E aqui a gente vai ter a folga da atividade. Beleza? A gente vai começar a entender isso na prática, trabalhando com esse diagrama de rede aqui. Você vê que nesse diagrama de rede a gente já tem, olha só, o nome das atividades e o tempo de cada atividade. 4 dias para a atividade A, 5 dias para a atividade D, 3 dias para a atividade F e assim por diante. Outra coisa que esse diagrama mostra na bolinha de início e na bolinha de fim. As atividades sucessoras. Vamos começar pela mais fácil. Por exemplo, a atividade G é a atividade sucessora de C. A atividade J é uma atividade sucessora de G. Ela vem depois, mas ela é uma antecessora de K, ou também uma predecessora, vem antes. Então esse conceito é importante. Esse conceito é importante. Agora, veja só. Vê se você entende. Atividade E, ela é uma atividade sucessora, ela vem depois de 3 atividades. 3 atividades desembocam na E. A atividade D vai para E, a atividade B vai para E e a atividade C vai para E. Tá? Então a gente diz que
cada uma dessas tem uma atividade sucessora. E dizemos que a atividade E tem 3 atividades predecessoras, 3 atividades que vêm antes. A D vem antes de E, a B vem antes de E e a C vem antes de E. Isso é importante para a gente começar a montar nosso diagrama de rede. E atenção, a gente vai trabalhar com o que a gente chama e cai na prova como dia 1, começando no primeiro dia. De cálculo do caminho crítico com 1, beleza? Essa tela vai ficar parada aí, eu vou narrar e vou preencher essa tela. E nós vamos ponto a ponto entendendo isso. Vamos lá? De olho na tela, pessoal. Candidato, você vê aí que nós temos a atividade A, ela vai para a atividade D, então A é predecessora de D e D é sucessora de A. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atividades. E você percebe aí, você vai ver aí que a gente vai montando os caminhos aqui. Perfeito? Por exemplo, um caminho é a atividade A, que sucede para D, que sucede para E, e aí ela vai para o F e vai para o final. Esse é um caminho. E o outro caminho aqui é atividade A, B, E, H, I. Tem outro caminho aqui que é B, que vai para E, que vai para H, que vai para I. Outro caminho do C aqui, ó, C, que bifurca para o caminho E, H e I. Outro caminho aqui, C, que avança para o G, para o J e para o K. Então, esses são os caminhos. A gente vai analisar o seguinte. Atividade A tem como tempo 4 dias, atividade D 5 e assim sucessivamente. Qual desses caminhos é o mais crítico, é o mais perigoso? Para isso, pessoal, a gente vai usar o conceito de, tendo atividade no centro, A, D, a gente vai trabalhar com o início mais cedo e o término mais cedo. Esse é o caminho de ida, esse é o caminho de ida. É quando o caminho está avançando. Início mais cedo e término mais cedo. Não se esqueça que isso é o caminho da ida. Olha lá a seta. Bem, pessoal, se a atividade A, a atividade inicial, ela começa no primeiro dia. Lembra que o nosso cálculo aqui é cálculo com o dia 1. Bem, agora veja bem. Se a atividade A tem 4 dias e o seu início mais cedo é no dia 1, qual que vai ser o seu término mais cedo? Quando que essa atividade vai terminar? Ora, ela vai terminar assim. 1 mais 4, 5. E aí existe uma regrinha. Você soma o início mais cedo com a atividade e subtrai 1. Tá? Aqui a gente tem a mesma situação. Início da atividade B também é no dia 1. E atividade C também é no dia 1. Voltando para a atividade A para colocar aquilo em prática. Você vai somar 1 mais 4 e vai subtrair 1. 1 mais 4, 5. Subtraindo 1, isso daqui dá 4. Então, aqui nós temos calculado o início mais cedo da atividade A, que é o dia 1. E como a atividade demanda 4 dias, o término mais cedo, olha aqui, início mais cedo, está aqui, término mais cedo, é o dia 4. Então, para cumprir a atividade A, a gente, começando no dia 1, a gente vai até o dia 4. Então, candidato, veja bem, para entender esse lance de, pô, professor, tem que somar e tirar 1, acompanha aqui na minha mão, aqui, ó, para você entender. Atividade A, ela tem 4 dias de execução. Começa no dia 1º. Então, dia 1 faz o primeiro dia, dia 2 o segundo, dia 3 o terceiro e dia 4 finaliza. Então, quanto vai ser os dias das atividades? 4. Por isso que a técnica do 1, análise crítica 1,
faz isso. Início da atividade, soma com o período da atividade, subtrai 1. É aquilo que eu estou te explicando na tela. Vamos voltar para a tela para continuar o cálculo? Então, eu vou dar um zoom lá para você, candidato. Olha lá, ó. Não se esqueça. 1 mais 4 menos 1. É assim que a gente vai fazer. Então, vamos fazer isso para a atividade B. A gente sabe que a atividade B demanda 3 dias. O início mais cedo, olha aqui, ó. Vou apontar num laser aqui para você. Início mais cedo é 1. 1 mais 3, 4. Menos 1, 3. Acabamos de calcular o término mais tarde. Atividade B, olha lá, atividade B começa no dia 1, início mais cedo, e termina o mais cedo que ela vai terminar é dia 3. A mesma coisa para a atividade C. 1 mais 5, 6, menos 1, 5. E vamos agora fazer o seguinte. Ó, entenda essa parte que é uma parte importante. Atividade D, vou até tirar isso aqui para você entender melhor. Ó, atividade D, ela é sucessora da atividade A. A atividade A começa no dia 1º. Ela demanda 4 dias, ela vai até o dia 4. Ora, se a atividade D depende da A e a A termina no dia 4, a atividade D só pode ter seu início mais cedo, ela só pode começar mais cedo depois que a A acabar. Se a A termina com 4, ela começa com 5. E agora a gente faz o término dela mais cedo. 5 mais 5, 10, menos 1, 9. E agora nós temos a seguinte situação. Atividade D, atividade B e atividade C. Todas convergem para a atividade E. Gente, a atividade E tem 3 predecessoras. Aqui está um ponto-chave, você tem que entender isso para calcular o caminho crítico. Então, entenda isso que é a parte crucial. Se a atividade E está aqui, ela depende do término da atividade D, que é uma predecessora. Ela também depende do término da atividade B, que também é uma predecessora, vem antes da E. E também da atividade C, que é uma predecessora que vem antes da E. Agora, quando que a atividade E pode ter o seu início mais cedo? Quando que ela pode começar? Aí, gente, a gente tem que ver das atividades predecessoras. Aqui eu tenho 9, que termina mais cedo. Aqui eu tenho 3, que é a atividade B, que termina mais cedo. E eu tenho a atividade C. Para a atividade E começar, a gente tem que pegar o maior valor da término mais cedo, está aqui, TMC, tem que pegar o maior valor das atividades predecessoras. Gente, a atividade que acaba mais rápido aqui é a B, mas a E não pode começar no dia 4. Por quê? Porque no dia 4 a atividade D ainda está sendo executada e a atividade C também está sendo executada. A gente não pode começar a atividade E no dia 6, ao término da atividade C. Por quê? Porque quando a atividade C terminar, a atividade D ainda está sendo executada. Então, das 3 atividades predecessoras, essa e essa, qual é que termina mais tarde? Vamos dizer assim, é a atividade D. Então, gente, a atividade E obrigatoriamente vai ter que começar no 10º dia. Sai tudo isso e vem aqui 10. Por quê? Porque tem que esperar a atividade D terminar para começar. Aí continua, né? 10 mais 6, 16. Menos 1, 15. Aqui embaixo, atividade G precisa esperar a C para terminar. Então, gente, como o término mais cedo da atividade C é 5, o início mais cedo da atividade G é um dia depois, 6. 6 mais 4, 10, menos 1, 9. Agora aqui em cima, a atividade E termina no dia 15, a atividade F tem que começar no dia 16. Início mais cedo é dia 16. Por quê? Porque o término mais cedo da atividade E é dia 15. 16 mais 13, 19, menos 1, 18. Aqui, H,
também começa no dia 16. 16 mais 6, 22, menos 1, 21. E agora a gente já está aqui na J. Atividade G, que vem antes da J, termina no dia 9. Começa então a J no dia 10. 10 mais 2, 12. Menos 1, 11. Ora, dia 10 é o primeiro dia da atividade, dia 11 é o segundo, 2 dias. E agora, pessoal, nós temos aqui atividade I. Atividade I só depende da H. H terminou dia 21, aí começa um dia depois, 22. Quando que ela vai terminar? 22 mais 4, 26, menos 1, 25. Finalizando o caminho da ida, onde a gente descobriu o início mais cedo e o término mais cedo. Atividade J vai até o dia 11. Atividade K começa no dia 12. E termina no dia 17. 12 mais 6, 18, menos 1, 17. Pessoal, isso aqui é uma coisa que a princípio pode parecer confusa. Isso envolve lógica, envolve vocabulário, envolve português, que você tem que saber o que é uma coisa sucessora, o que é uma coisa predecessora. Envolve também matemática. Envolve um raciocínio lógico. Ora, para eu começar uma atividade, eu tenho que esperar a outra acabar. Para eu começar uma atividade que tem que esperar 3 atividades acabarem, eu tenho que ver daquelas 3 a que acaba mais tarde, a que demora mais, porque não adianta. Se eu preciso tirar um documento e um passaporte, e para o passaporte eu preciso do RG, para dar entrada no passaporte. Eu preciso também preencher lá um documento. Se o documento eu preencho em 2 dias e o RG para o passaporte me demora 7, eu só vou poder entrar com a papelada do passaporte no 8º dia. Pô, professor, mas você preencheu o documento em 2 dias. Não adiantou preencher o documento em 2 dias, porque o RG não saiu ainda. Então, o RG termina mais tarde. Se o RG termina mais tarde, eu tenho que esperar o RG, mesmo tendo terminado a tarefa de preencher o passaporte antes. É assim que funciona. E aí você viu, 4 dias. Começa no dia 1. 1, 2, 3, 4. Então é por isso que tem que somar 1 e subtrair, é matemática. O que eu estou dando para você é um método, chama método caminho crítico. Não se questiona, se faz. Agora, para se fazer, precisa entender. Ele continua. Agora a gente vai voltar, o caminho da volta. Perfeito? A gente, no caminho da volta, vai encontrar o término mais cedo e o término mais tarde. Essas 4 variáveis vão permitir a gente calcular a folga e calcular também o caminho crítico. Vamos continuar lá o nosso exemplo? Acompanha na tela. Candidato, a gente já calculou o início mais cedo. Vamos pegar a atividade F. O início mais cedo da atividade F é 16. E calculamos também o término mais cedo. O término mais cedo da atividade F é 18. 16 mais 3, 19, menos 1, 18. Agora chegou a hora da gente calcular o início mais tarde e o término mais tarde. Está aí apontando para você, que é o caminho da volta. Aí nós temos o seguinte, quanto tempo vai durar o nosso projeto? Pelo caminho A, D, E, F, a gente chegou em 18 dias. Está lá, término mais cedo, 18. Atividade A, D, E, F termina mais cedo, mais rápido que ela vai terminar é com 18 dias. E aí nós temos o caminho. Temos o caminho. B, E, H, I. Ele termina com o quê? Com 25 dias. O caminho C, G, J, K termina com 17 dias. E aí tem um segredo dentro do método caminho crítico. Não é bem um segredo, é uma regra. Olha só. 18 a gente não pega. 17 a gente não pega.
Para a gente entender quanto tempo vai demorar nosso projeto, evidentemente a gente tem que pegar a data mais longa, não mais rápida, mais longa. 18 é mais curto que 25, 17 é mais curto que 25. Então aqui está a regra. Para definir qual é o término mais tarde das atividades, devemos, entre aspas, pegar o maior valor do término mais cedo das atividades. Então a atividade mais cedo que vai terminar aqui é esse caminho, E, H, I, e vai lá do início que é 25. Então, gente, não adianta o 18 acabar antes, o 17 acabar antes, não adianta o F acabar antes, nem o K acabar antes. Todos eles vão receber 25 e 25 e 25 como o término mais tarde das atividades. Legal? Bem, agora a gente vai calcular o início mais tarde. Aí tem uma regra, pessoal. O início mais tarde é um caminho de volta, ó. E se é o caminho de volta, a gente vai fazer assim, ó. Então, pessoal, agora a gente tem que calcular o caminho de volta. Vamos começar agora calculando o início mais tarde da atividade K. Você se lembra que a atividade K, seguindo o maior tempo de todas as atividades, tem o seu término mais tarde como 25. Por quê? Porque não adianta a atividade K acabar antes, ela tem que começar no caminho de volta com a data da maior de todas as atividades do término mais tarde. A mesma coisa F, só ressaltando. Então, pessoal, a fórmula agora é diferente. É pegar o término mais tarde, que é 25, que é aqui, a gente está calculando aqui, ó, término mais tarde 25, subtrair o tempo da atividade, que é 6, e agora a gente vai somar 1. O caminho agora é inverso, né? No caminho da ida, a gente estava pegando o início mais cedo, somando a atividade, a tempo da atividade, subtraindo 1. Agora a gente pega o término mais tarde, subtrai o tempo da atividade e soma 1. Como eu disse, isso é uma regra, é um método. Então fica lá, 25 menos 6 mais 1. Essa é a regra. Então quanto que vai ficar aqui? 25 menos 6, 19, mais 1, 20. Então, o início mais tarde da atividade A é dia 20. Se ela começar no dia 20, ela ainda não vai atrasar o projeto. O início mais tarde é o tempo que a atividade pode começar sem atrasar o projeto. Legal? Agora, olha só aqui, ó. Essa daqui, atividade I, tem o seu término mais tarde, 25. Então faz lá, ó, 25 menos 4, 21, soma 1, 22. E essa aqui, 25 menos 3, 22, soma 1, 23. Então agora, pessoal, nós estamos voltando, calculando isso aqui, o início mais tarde de cada atividade. Vamos agora para a atividade J. Gente, se a atividade K tem o seu início mais tarde, 20, o término mais tarde que a atividade J pode começar, ou terminar no caso, terminar é dia 19. Se essa inicia dia 20, essa termina dia 19. É o término mais tarde. 19 não pode terminar depois do dia 19. Se terminar a atividade depois do dia 19, atrapalha o início dessa atividade. Então a gente vai fazer assim, 19 menos 2, né? 17. Soma mais 1, 18. Vamos agora para a atividade H. Estamos aqui H. Gente, se o início mais tarde da atividade I é 22, a H tem que terminar no máximo dia 21. E a gente faz, né? 21 menos 6, 15. Mais 1, 16. Agora nós chegamos na atividade G. A atividade G tem como sua predecessora a C e como sua sucessora a J. A atividade J, ela tem seu início mais tarde, ela pode começar mais tarde no dia 18. Consequentemente, a G tem que
terminar, término mais tarde, no dia 17. E aí vem a continha, né? 17 menos 4 dá 13, mais 1, 14. Então agora a gente calculou o início mais tarde da atividade G. Vamos para a atividade E agora, presta atenção. A atividade E, pessoal, ela tem como sucessora a atividade F, que demanda com o início mais tarde 23, e a atividade H, que demanda mais tarde como 16. No caminho da volta, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, no caminho da volta, a gente vai pegar, então olha aqui, ó, você tem 23 e 16. No caminho da ida a gente pegava a data maior, lembra-se, né? No caminho da volta é diferente, a gente vai pegar o início mais tarde menor entre os dois. Tem o 23 e tem o 16. Então aqui no E a gente vai usar como base para início mais tarde a data 16. Por quê? Porque como a atividade H depende da E, o E tem que terminar a tempo suficiente para H começar. A atividade E não tem que se preocupar com a atividade F, aqui tem uma folga. A atividade E tem que acabar para a E começar, a E começa mais cedo. Então a atividade E tem que começar, tem que terminar, né? Tem que terminar no máximo no dia 15, para poder a E ser atendida. E aí vem a conta, né? 15 menos 6, dá 9, mais 1, 10. Esse 10 vai alimentar a atividade D, B e a atividade C. Bem, 10 é quando começa mais tarde a atividade E. Consequentemente, a atividade D terminar mais tarde de um dia 9, e 9 menos 5, 4 mais 1, 5. A atividade B tem que terminar mais tarde no dia 9, para poder a E começar no dia 10. 9 menos 3, 6, mais 1, 7. E a atividade C também tem que terminar no máximo dia 9. 9 menos 5, 4, mais 1, 5. E fica faltando só fechar aqui a atividade A. Gente, a atividade A precisa terminar até o dia 5, porque a sucessora dela é a D. Então o que acontece? Ela tem que ter o seu término mais tarde naquela conta, né? Volta aqui no dia 4, para poder atender o dia 5 e faz a conta. 4 menos 4, 0. Com mais 1, 1. Então, é assim que a gente preenche um diagrama de método de caminho crítico. Caminho da ida, caminho da volta. Na ida, início mais cedo, término mais cedo. Volta, início mais tarde, término mais tarde. Bem, com o diagrama finalizado até esse ponto, a gente agora pode definir várias coisas. Vamos continuar olhando a tela aqui. Bem, agora que nós calculamos o início mais cedo, término mais cedo, está acima do retângulo, né? Pega lá, atividade A, início mais cedo da atividade A, dia 1. Quantidade de dias, 4. Término mais cedo, 4. E calculamos também o início mais tarde da atividade A, que é 1, e o término mais tarde da atividade A, que também é 4, a gente agora pode calcular o quê? O caminho crítico. Olha só, o caminho crítico é basicamente aqueles que têm o início mais cedo. Início mais cedo, olha lá no retângulo aqui, ó, acompanha aqui comigo. Ó. Início mais cedo, está aqui. Igual ao início mais tarde, olha aqui o início mais tarde está aqui. Ou o término mais cedo e o término mais tarde. Então vamos traçar o caminho crítico desse diagrama de rede, olha lá. Começa ali, sobe para a atividade A. Atividade A tem o início mais cedo, que é 1, igual ao início mais tarde, que é 1. E tem o término mais cedo, que é 4, igual ao término mais tarde, que é 4. Depois vai para a atividade D. Depois desce para a atividade E. Avança pela H. E chega na I. Gente, eu acabei de traçar aí o caminho mais crítico. Por quê? São aquelas atividades que o IMC, início mais cedo, é igual ao IMT, início mais tarde. O término mais cedo, TMC, é igual ao término mais tarde, TMT. Agora, gente, olha o que está subindo aí. A fórmula da folga total.
que é igual término mais tarde menos término mais cedo, ou início mais tarde menos início mais cedo. Primeira folga lá. Término mais tarde menos o término mais cedo. Ou início mais tarde menos início mais cedo. Dá zero. Aqui também dá zero. Fazendo a conta. Aqui dá zero e aqui dá zero. Está entendendo por que esse é o caminho crítico? Agora, dá uma olhada na atividade B. A folga é 6. Por quê? Porque se você subtrair início mais tarde, que é 7, do início mais cedo, que é 1, ou término mais tarde, que é 9, do término mais cedo, que é 3, você chega a 6. Vamos seguir o raciocínio? 5 menos 1, ou 9 menos 5, 4. 14 menos 6, 17 menos 9, 8. 23 menos 16, ou 25 menos 18, dá 7. Aqui embaixo, 18 menos 10, 8, 19 menos 11, 8. E finalmente, 20 menos 12, 8, 25 menos 17, dá 8. Meu querido aluno, a folga que nós temos para a atividade G é uma folga de 8 dias. A folga que nós temos para a atividade E é uma folga de 0 dias. Onde tiver 0, nós temos o caminho crítico. É assim que se faz um diagrama de rede. Como isso cai em prova? Acerca da metodologia PMI, Project Management Institute, para desenvolvimento de projetos de software, julgo o item a seguir. De acordo com o PMBOK, o caminho crítico de um projeto consiste no caminho mais longo de atividades e o que determina a menor duração de um projeto. Exatamente, pessoal. Candidato, no nosso próximo encontro, eu vou fazer uma questão específica para treinar esse diagrama de rede. Você sabe que nossos módulos são curtos. Especificamente ou especialmente esse módulo aqui, em virtude da complexidade de um assunto, ele avançou. Se eu colocasse mais uma questão dessa junto aqui, aí que o nosso tempo... Então, eu coloquei uma questão mais tranquila, que fala do caminho crítico, e no próximo encontro a gente vai trabalhar esse conceito de diagramas de rede, praticando isso daí. Aí você tem até um tempo de pegar esse slide, acompanhar passo a passo, porque eu volto a insistir. É um assunto bem complexo, beleza? Bem, continua aqui na Central de Concursos o caminho mais curto para a sua aprovação. Até a próxima.